e hoje eu trouxe para vocês o resumão da primeira temporada de Tougen Anki. Há muitos anos existiam Monis terríveis e cruéis que matavam pessoas e destruíam tudo em seu caminho, mas tinha quem os impedisse, chamado de Momotaro. Momotaro derrotou incontáveis Onis, resultando no início da guerra entre Momotaro e os Oni. Após gerações, os descendentes de Momotaro criaram uma organização que caça Oni, chamada Agência Momotaro, e os Oni começaram a viver entre os humanos com medo de serem caçados. Shiki Ichinose é um adolescente que vive com seu pai adotivo Tsuyoshi, que já foi membro da organização Momotaro no passado e teve que renunciar a essa vida para criar o Shiki. Um certo dia, ele é atacado por um homem chamado Samidari Momoya. O Shiki e o Tsuyoshi tentam fugir e o Tsuyoshi o revela que o Shiki é descendente de Oni e por isso está sendo alvo da agência Momotaro. O Shiki fica chocado por ter o sangue de Oni e não consegue aceitar essa revelação de imediato. O Samidari os alcança e uma luta começa. Para impedir a morte do Tsuyoshi, o Shiki, dominado pela emoção, desperta o seu poder Oni. Ele perde o controle e entra em uma forma chamada frenesi, manifestando armas feitas de sangue e ataca o Samidari. O Tsuyoshi intervém na luta, sacrificando-se para salvar o Shiki. Ele se desculpa por ter escondido esse segredo e pede que o Shiki fique forte para não perder para ninguém e nada atrapalhe a sua felicidade, e então ele morre. Neste momento, Naito muda no membro da Agência Oni, organização que treina Onis para combater os Momotaros, aparece, desmaia o Shiki e leva o corpo do Tsuyoshi para o necrotério. A Agência Oni tem várias unidades designadas para cada vila, distrito e município do país. Eles têm principalmente duas funcionalidades. Uma é a unidade de batalha, que lutam na linha de frente quando os Momotaros atacam. A outra é a unidade de suporte, que dão apoio para os Oni que vivem em meio aos humanos, acolhendo aqueles Onis sem parentes vivos ou ajudando na rotina diária. Como os Oni também não podem ir em médicos normais, eles também fazem exames físicos e psicológicos, e também atuam como socorristas durante as batalhas contra os Momotaros. O Shiki acorda e conhece o Mudano. O Mudano busca Onis escondidos e os avalia para saber se eles têm utilidade para entrar na organização Oni. Ele realiza uma avaliação para determinar se o Shiki possui controle sobre os seus poderes Oni. Durante o teste, o Shiki perde o controle e entra em um estado de fúria, mas consegue manipular o seu sangue para atacar o Mudano. Impressionado com a sua habilidade, o Mudano decide treinar o Shiki na Academia Rasetsu, uma escola especializada em treinar Oni. O Shiki quer treinar para vingar o seu pai. Na escola, ele conhece outros alunos, a Romari Byobugaura, o Ikari Yaoroshi, a Koina Sazanami, o Juji Yusurube, o Hokuro Kiriyama e o Jin Kogasaki, um estudante calmo e habilidoso que cria vários tipos de serras de sangue e implica com ele, tornando-o seu rival. Após isso, o Mudano leva os alunos novatos da floresta de Shinra para um teste. Eles são divididos em equipes. O Shiki se desentende com o Kogasaki, resultando em uma luta entre os dois. Enquanto isso, a Byobugaura é dominada pelas suas emoções e libera sua técnica de sangue, criando um titã descontrolado da sua irmã, e o Shiki e o Kogasaki tentam lidar com ela. No entanto, o Shiki entra em colapso devido à perda de sangue após usar o seu poder em excesso. O sangue do Oni pode mudar livremente de forma e intensidade. Aquilo que a pessoa imagina é transmitido pelo cérebro e vai não só pelos nervos, mas também pelos vasos sanguíneos, dando forma. Como é gerada por transmissão cerebral, a forma pode refletir traumas em alguns e em outros reflete gostos e preferências ou experiências de vida. Em algum momento, a criação dessas armas peculiares feitas do próprio sangue passou a ser conhecida como liberação de eclipse de sangue. Mas usar sangue demais pode até matar. Após isso, o Kogasaki ignora a situação do Shiki e da Byobugaura e decide atacar o Mudano, visando matá-lo e garantir a sua graduação imediata na agência Oni, mas o Kogasaki é derrotado rapidamente. O Mudano sabe que o pai do Kogasaki é um Momotaro e que o Kogasaki está atrás dele, pois ele tirou tudo dele. O pai do Kogasaki escolheu o dever como Momotaro acima da família, matando a sua irmã e a sua mãe, quando descobriu que elas eram Oni. Sua irmã
sempre o protegia, e o Kogasaki admirava seu pai e desejava um dia também se tornar um Momotaro. Quando ele viu que o seu pai as matou, o Kogasaki se transformou, e o seu pai não foi atrás dele porque achou que ele morreria com os ferimentos. Mas o Kogasaki, por um milagre, sobreviveu e decidiu viver como um Oni vingativo. De repente, no meio do treino, Muko, chamado também de Mukun, aparece levando informações de emergência em uma transmissão sem deixar rastros. A Academia Oni pede reforços, pois foram atacados pela organização Momotaro. Assim, o Mudano cancela o treino e vai com os alunos para a base secreta da agência de Oni em Kyoto, localizada no subsolo de um hospital, designando-os como unidade de suporte para ajudar no resgate e tratamento dos feridos enquanto ele vai para a linha de frente. Lá eles conhecem o Kiyoya Oiranzaka, comandante-geral da unidade de suporte da agência Oni de Kyoto, que fica responsável pelos alunos. Ele é capaz de curar ferimentos em outros Oni. No entanto, quanto mais ele precisa se curar, mais fracas as suas habilidades se tornam e menos ele consegue curar. Já o Tsubakiri Momomiya, comandante da unidade de combate da Momotaro, e a sua vice-comandante Yomogi lideram o ataque. Eles invadem a base causando destruição e caos. Tsubakiri gosta de capturar Onis como cobaias de experimentos para pesquisas científicas sobre suas capacidades de regeneração, armas feitas com sangue e as mutações causadas pelo frenesi, para tentar manipular sangue de Oni para conseguir mais poder de combate e criar algum remédio com capacidade regenerativa. Ele usa suas habilidades necromânticas para ressuscitar cadáveres para lutar ao seu lado. Ele infectou cadáveres de Onis com uma bactéria especial e reanimou os seus corpos mortos, além de colocar rastreadores neles para descobrir a base dos Oni. Sob o seu controle, esses cadáveres atacam a base. O Shiki encontra uma jovem chamada Mei, que teve os seus pais mortos e é forçado a matar novamente a mãe da Mei, o que lhe causa uma grande angústia. Enquanto isso, o Mudano e a sua unidade confrontam Tsubakiri e os seus seguidores nas ruas de Kyoto. Ao perceber a gravidade da situação, o Mudano tenta retornar à base para ajudar, mas é capturado pela Yomogi, que usa suas habilidades para aprisioná-lo em uma gigantesca caixa que é explodida por uma criatura. Tsubakiri invade a base e quer capturar o Shiki vivo para os seus experimentos, pois ele sabe que ele é um Oni especial por ter sangue de Kishin, o general Oni mais poderoso da história que levou a agência Momotaro à beira da destruição. Enquanto isso, outros enfrentam mais unidades e combatentes ressuscitados. O Kiyoya é ferido. Já a Kuina usa sua técnica para afetar os oponentes, controlando o fluxo sanguíneo deles, minando a vontade de lutar ao entrar em contato com seu sangue, até ficar em estado vegetativo. A Kuina é conhecida como uma mulher que cuida dos outros de uma forma que chega a ser doentia. Ela transformou muitos homens em inúteis de tanto cuidar. Já a Rokuro Kiriyama demonstra insegurança e medo diante dos confrontos, pois no passado, Lulu, a sua primeira paixão, ficou doente, mas como era Oni, não podia ir para um hospital normal, e o único médico de Oni da cidade foi morto pelos Momotaro e ela faleceu. Desde então, ele foi tomado por uma ansiedade e nervosismo suprimidos. Seus cabelos ficaram brancos, ele teve insônia e virou um covarde. A Kuina o protege, mas ele decide que não pode mais se esconder e resolve lutar. O seu poder transforma seu sangue numa tempestade de pétalas cortantes, dançando livremente enquanto ataca com lâminas de vento. Enquanto isso, o Shiki encontra o Tsubakiri, que usa o seu caixão para trazer o cadáver do agente da Momotaro, chamado Manaka Momobi, seu antigo mentor, que escolheu se tornar uma marionete e o permite usar um poder de manipulação da gravidade. Enquanto isso, o Kogasaki e a Yomogi lutam e o Ikari se junta a eles. Com a sua raiva, ele pode criar várias coisas diferentes, sem saber o que será, e o poder de ataque varia com o grau da raiva e pode ser usado 3 vezes no dia. Enquanto a batalha entre Oni e Momotaro continuam em Kyoto, o Samidari aparece na sede da Momotaro em Tóquio. Lá, ele e o comandante Shinya Momoiwa explicam a Hina Momota sobre os filhos de Kishin, que são considerados os descendentes que herdam os poderes de Kishin e nascem em determinada época. A guerra entre os Momo e Oni nunca acaba, porque quando os ancestrais estavam prestes a subjugar os Oni, o primeiro filho de Kishin apareceu, e desde então sempre aparece um Oni que herda o poder do Kishin nessas horas. Sempre nascem 8 filhos de Kishin. Cada filho de Kishin possui seu próprio poder elemental: fogo, raio, água, terra, vento, gelo, trevas ou luz. Já o Tsubakiri tenta matar a Mei diante dos olhos do Shiki, que está esgotado e sem sangue, e faz um desejo intenso.
o desejo de ter poder para proteger. Neste instante, o seu corpo é envolvido por chamas imensas, desperta o poder elemental do fogo, poder do Kishin flamejante chamado Enki. O Tsubakiri fica ferido e enfraquecido pela força do Shiki e lembra das promessas feitas da Manaka. O Tsubakiri só queria ser pesquisador na agência Momotaro, não tinha interesse em mortes. Desde pequeno, quando seus pais foram mortos por Oni, ele sentia que algo dentro dele havia perdido seu calor. Não havia chama de vingança. Seus pais deram tudo de si pela agência e quase nunca estavam em casa. Quando morreram, o Tsubakiri não sentiu a falta. Mas o Manaka o convocou para trabalhar com ele em seu esquadrão. O Manaka tinha tanta compaixão que chegava a rezar pelos Oni que matava. Ele levou o Tsubakiri para participar da sua casa com a sua família. E cada vez mais o Tsubakiri se sentia confuso. Ele via a família do Manaka como um ponto fraco por serem pessoas que o Manaka amava, mas o Manaka dizia que era o que lhe motivava a viver. Um dia, o Manaka foi em uma casa de Oni e viu uma criança Oni e lembrou da sua filha, então ele deixou ele escapar, mas essa criança entrou em frenesi e matou a família do Manaka que estava no local. O Manaka matou o Oni e disse que estava enganado por ter compaixão de Oni e que precisam eliminá-lo sem misericórdia. Então ele pede para o Tsubakiri usar o seu cadáver. Assim, o Tsubakiri virou o capitão. Na luta, o corpo do Manaka é queimado pelas chamas e o Tsubakiri morre e deixa uma filha, pois optou por formar uma família como o Manaka. O Shiki tenta escapar da base de Kyoto junto com a Mei, mas esgota suas forças e perde a consciência. O Mudano e os seus aliados chegam e resgatam o Shiki. Na manhã seguinte, o Mudano explica que a agência é dividida no geral em 3 unidades: exploração, que é de espionagem, combate, que luta com os Momotaro, e médica, que trata os Onis feridos e atende os Onis escondidos. Após formarem, os alunos precisam escolher qual unidade ir de acordo com o que combina mais com seu sangue. Além disso, os alunos são divididos em dupla para ficarem no dormitório. O Shiki fica com o Kogasaki. No dia seguinte, todos vão para Tóquio disfarçados, na filial de Nerima. Em um festival, o Shiki conhece o Mikado Momodera, um Momotaro que não sabe que ele é o Shiki e finge ser um policial. Ambos acham que serão grandes amigos. Além disso, o Kogasaki usa o seu poder para proteger 2 crianças que iam ser atropeladas e as câmeras da cidade pegaram. Quando os Momo descobrem, o Shinya quer ir atrás dele, mas o Mikado não, pois ele tem uma regra de só matar Oni que machuca as pessoas. O Shinya tem a habilidade de ver através dos olhos das pessoas que bebem a sua bactéria por até 24 horas em até 36 pessoas de uma vez no seu olho esquerdo. Com o olho direito, ele pode forçar a pessoa a ver a sua visão. Então ele manda os seus homens capturarem o Kogasaki enquanto ele vai até os Momotaros dessa jurisdição, Osuki Momokado e Tsukuyomi Momoka. Ele tenta negociar para que o ajudem a capturar o Shiki e em troca dará um Mudano para matarem, e eles aceitam. Já entre os Onis, o Capitão Masumi, que tem a habilidade de ficar invisível, aparece e fala que a unidade de batalha de Nerima não irá ajudar no resgate do Kogasaki, pois tem civis envolvidos e não foram os Momos de Nerima que o capturaram, e sim uma gangue de criminosos chamada Kanto Nuts, e algum Momo de outra região. Assim, o Mudano divide a equipe em 2, a unidade de exploração e de batalha para o resgate do Kogasaki. O Shinya começa a queimar hospitais como parte do seu plano para pegar o Shiki, enquanto os outros Momotaros vão atrás do Mudano. Eles encontram o Kogasaki, que se une ao Shiki para salvar pessoas dos incêndios. Lá o Kogasaki salva o Shiki e é atingido, ficando com a perna presa. O Kogasaki percebe que o Shiki vive o salvando e que ele sempre viveu a vida inteira sozinho e achava que era melhor morrer que ser salvo por alguém, mas percebeu que algo aconteceu com ele e agora ele prefere contar com alguém, ter alguém que possa se apoiar. O Shiki volta e também o salva. O Kogasaki diz pro Shiki que acha que tem uma garotinha sendo mantida de refém para pegarem o Shiki como moeda de troca, então diz que precisam localizá-la. Neste momento, o Shiki liga para o Mikado pedindo a sua ajuda, e o Shinya, que estava vendo pelos olhos do Kogasaki, percebe que ele está conversando com o Mikado. Então ele decide incendiar o local que a garotinha está para fazer o Mikado pensar que foi o Shiki que está causando todos esses incêndios e mortes, e conta para o Mikado que ele é o Shiki, mas o Mikado não
acredita e decide ir ver com seus próprios olhos. Já o Mudano encontra o Osuki e lutam, e o Mudano vence. Após isso, o Masumi analisa o Kogasaki e percebe que ele deve estar sendo visto ou ouvido e se dividem. Quando Shiki chega ao local, está incendiando e com muitos mortos, e o Mikado também chega e descobre que ele é mesmo Shiki e conta que é um Momotaro. Ele cai no plano do Shinya e pensa que foi usado pelo Shiki para matar pessoas e nunca irá o perdoar, o que chateia o Shiki. Depois, os Onis se encontram agora que a gangue foi neutralizada e o Masumi diz para o Shiki que o chefe do Mikado é aquele que sequestrou o Kogasaki e que realizou os incêndios para que a culpa recaísse sobre o Shiki, porque ele quer que ele lute com o Mikado. Então, por isso, ele planejou tudo para que o Shiki fosse visto como um Oni hediondo. O Mudano então diz que eles não lutam só para sobreviver à caçada dos Momos, mas para ter uma cadeira na mesa de negociação para acharem uma solução para viver os dois lados bem, uma solução que não seja a guerra. Então, eles precisam lutar, mostrar que são fortes para que eles abram um espaço para uma negociação, porque os fracos não são ouvidos, pois se continuar nessa guerra será ruim para os dois lados e há uma possibilidade de extinção de ambos. Após isso, o Masumi planeja uma armadilha com os Onis para pegarem os Momo de surpresa. O Osuki quer revanche contra o Mudano, mas ele o acha fraco e deixa que os seus alunos lidem com ele, enquanto ele luta com o Tsukuyomi. O Ikari começa lutando com o Osuki e o derrota, mas fica bem ferido. Já o Mudano luta com o Tsukuyomi e vence. Enquanto isso, o Kogasaki encontra o Shinya e o confronta por ele ter envolvido vários civis inocentes nesse plano e o derrota. Já o Shiki e o Mikado se encontram para lutarem longe de civis. O Shiki tenta explicar que ele não matou ninguém e tentou ajudar, mas sempre que chegava nos locais já estavam incendiados, mas ele não dá ouvidos. Eles lutam, o Shiki entra em frenesi e pede que o Mikado o mate antes que ele perca a consciência. O Mikado fica chocado em ver um Oni em frenesi com consciência e chorando, o que o faz questionar que os Onis têm sentimentos. Ele percebe que foi errado e que agora precisa livrar Shiki desse sofrimento. O Masumi aparece para ajudar antes que o Shiki mate civis e pede que o Mikado derrote o Shiki, mas não o mate. Após apagar o Shiki, o Mikado percebe que não foi ele que causou os incêndios, pois se fosse ele, os incêndios teriam sido muito piores com o tamanho do seu poder. O Mudano também aparece e diz que não vai matar o Mikado, e conta o seu objetivo de sentar na mesa de negociação com os Momo. O Mikado se surpreende porque não sabia que pensavam assim, mas diz que para que os Momotaros e os Onis coexistam, precisam resolver a questão da frenesi. Após isso, eles vão se recuperar, e o Kyoya conta para todos sobre os filhos de Kishin, aqueles que herdam fortemente o sangue de Kishin. Os Onis vieram dos filhos de Kishin, que foram espalhados por aí, então todos se conectam a ele. Mas entre todos os Onis, de tempos em tempos, nasce um Oni que carrega esse sangue de forma mais intensa. Dizem que acontece quando os Onis estão à beira da extinção. As habilidades dos filhos de Kishin são incríveis, com força equivalente ou superiores à de um Oni em frenesi. O Shiki ainda está usando uns 10% do poder do Enki. O poder de regeneração também é maior. Por ter esse poder excepcional, todos os filhos de Kishins morreram jovens ao longo da história. Esse grande poder é dado em troca dos seus anos de vida, por isso o Shiki não deve usar muito ele. O Shiki fica deprimido em saber que pode morrer antes dos 20, mas o Kogasaki percebe e vai consolá-lo dizendo que é só ele ficar mais forte que não precisa usar esses poderes. Após isso, eles saem de Nerima e Kyoya vai com eles. Neste momento, o Mikado aparece para se desculpar com o Shiki. O Shiki diz que ele o salvou, pois estava quase perdendo a consciência quando ouviu a voz do Mikado pedindo por favor para que ele não morresse, e isso o fez ficar muito feliz e conseguiu resistir o frenesi até o fim, porque o Mikado mostrou seus sentimentos e pede desculpas. O Mikado se emociona e pede desculpas também. Assim, os dois ficam bem e agora o Mikado tem certeza do que precisa fazer. Além disso, o Shiki descobre que o Mudano tem uma tatuagem no braço que aumenta cada vez que um dos seus colegas morre. Então ele diz para o Mudano que a tatuagem continuará incompleta para sempre, pois ele não irá morrer. Então é isso, galera. Se você gostou desse resumo, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like para divulgar este conteúdo para mais pessoas. Então é isso, tchauzinho!